Meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações, meu muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário e compartilhar o vídeo. Queridos, hoje nós iremos falar que Elias e Enoque morreram sim. Enoque e Elias morreram sim. Uma das coisas que o sistema religioso ensina, entre tantas outras, é que Elias e Enoque, ou Enoque e Elias, não morreram. Quando eu digo sistema religioso, eu acredito que uns 80% do sistema religioso. Existem pessoas dentro do sistema religioso que já defendem a tese que eles não morreram. Mas, falando no geral, o sistema religioso defende que Elias e que Enoque não morreram. Foram para o céu vivinhos da Silva. Vivinhos da Silva. Então, é o seguinte, eu vou deixar aqui um resumo e eu não vou deixar, vou deixar algumas coisas talvez principais, algumas eu não vou deixar para a próxima oportunidade, para o vídeo não ficar muito longo, mas os versículos, conhecidos para tratar desse assunto, falando de Enoque, está escrito em Gênesis, capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. É um dos versículos para falar de Enoque. E para falar de Elias, nós iremos pegar aqui, cadê? O 2 Reis, o capítulo 2, e o versículo 11, para ficar mais completinho, E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Tantas outras coisas que o sistema, eu já vi tantos pregadores falar que Elias subiu ao céu num carro de fogo. Olha aí, meu querido, Elias subiu ao céu em um redemoinho. Beleza. Primeira coisa que nós iremos analisar, para mostrar que a interpretação do sistema religioso está errada, não pode estar certa, princípios. Quer ver? Vamos analisar a questão de princípios. Vamos voltar para Gênesis. Vamos ver, Gênesis, capítulo 3, o versículo 19, diz assim, isso aqui é princípio. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se tornes a terra, porque dela foste tomado, por quanto és pó, e em pó te tornarás. Isso aqui é um princípio. Vou te mostrar, antes de falar outras situações, vou te mostrar aqui, quer ver? Olha só para você ver. Melhor dizendo, vem cá, Hebreus, capítulo 9, o versículo 27, diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Primeira parte, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, meu querido. Todo ser humano tem que morrer e vai morrer. No dia que eu for falar sobre o arrebatamento, vou mostrar isso aí, que não tem nenhum versículo falando assim, todo homem vai morrer, a exceção é o arrebatamento, quem tiver no arrebatamento, esses não vão morrerem, mas deixa para o dia do arrebatamento. Mas vamos voltar aqui, olha só, e como aos homens está ordenado a morrer, meu querido, o ser humano nasceu, viveu e vai morrer, quem não morreu ainda vai morrer, pode ter certeza, isso aí é uma certeza que todos pode ter, despreocupado mesmo, vai morrer. Bom seria se não tivesse jeito de morrer. Quando eu falo de morte, estou falando morte fisicamente, porque a espiritual nós não morremos mais, tá? Depois eu deixo um vídeo aí também. Então, primeira coisa que de princípios, nós iremos deixar esses dois versículos de princípio para mostrar para vocês que não existe possibilidade de passar um ser humano nessa terra sem morrer. Queridos, Enoque e Elias não foram mais santos que os outros homens da Bíblia. A Bíblia não chama eles de melhores, jamais, tá bom? Mas, correndo aqui, eu quero
falar de Elias, e aí nós vamos... Eu vou focar em Elias, mas aí vai bater também no assunto que é o Enoque, tá bom? Pode ficar despreocupados concernente a isso, mas eu vou te mostrar um negócio aqui. Aqui nós vamos extrair algumas informações. Primeiro, sucedeu que indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Queridos, Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu ouvi uma pessoa, eu não vou usar isso aqui, mas eu vi alguém, até do sistema religioso mesmo, mas que defende que Elias e Enoque defende, assim como eu estou defendendo aqui, olha, que morreram. Ele usou Elias subiu ao céu, não subiu para o céu. Ele usou isso, mas como eu não pesquisei a fundo, eu não vou trazer esta informação, mas eu estou dizendo que existe essa colocação. Eu ainda pesquiso, depois que eu pesquisar eu posso trazer para vocês. Sem pesquisar não gosto de falar nada. Então Elias subiu ao céu no redemoinho. A Bíblia diz que Elias subiu ao céu, porém você precisa saber de uma coisa. É isso que eu vou te mostrar aqui, ó. Ele subiu ao céu no redemoinho. Eu vou te mostrar aqui uma situação. Vamos aqui, preste atenção. Olha só. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu. Então, a Bíblia fala de 3 céus. Tá? A Bíblia fala de 3 céus. Que Elias subiu, foi levado ao céu? Sim, mas para que céu? Porque a Bíblia fala de 3 céus. 3 céus, tá bom? Então, olha, o primeiro céu é a atmosfera que circunda a terra. O primeiro céu é a atmosfera que circunda a terra. O segundo céu é o das estrelas. E o terceiro céu, que é chamado também de paraíso, é a habitação de Deus, tá bom? Estou falando aqui numa linguagem até meio que do sistema religioso, mas para você entender. Então, tá vendo 3 céus? Se é 3 céus, a pergunta é, para que céu Elias subiu? Será que ele foi lá para a habitação de Deus, lá para o paraíso? Aí que tá. E eu vou te mostrar um segredo tremendo. Elias subiu ao céu, foi num carro de fogo ou foi num redemoinho? Foi no redemoinho ou foi no carro de fogo? A pergunta é, o que nós vimos lá? Para mim não precisar de voltar lá, vou só te lembrando, segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Elias subiu ao céu em um redemoinho. Então vamos lá. O que é do primeiro céu? O primeiro céu, lembrando você, o primeiro céu é esse aqui da atmosfera que circunda a terra. O que é do primeiro céu? É o redemoinho ou o carro de fogo? Qualquer pessoa inteligente vai saber que do primeiro céu é o redemoinho. Até hoje existe o redemoinho. E do terceiro céu é o carro de fogo, veio lá do céu de Deus. Então, Elias subiu ao céu, foi no carro ou foi no redemoinho? Foi no redemoinho. Eu vou até colocar, para não ficar assim, parecendo que eu que estou colocando essa situação, né? Olha só para você ver, meu querido. Olha só para te ver. 2, versículo 11. Olha lá, ó. Elias subiu ao céu num redemoinho, que é coisa do primeiro céu e não do terceiro céu, que é o paraíso, onde é a habitação de Deus. Então já começa a entender que se ele subiu no redemoinho, ele não foi para o terceiro céu, ele foi para o primeiro céu, o céu onde passa os aviões, vamos dizer assim. Então eu começo a entender que Elias foi transportado de um lado para o outro, de um local para um outro local aqui na terra, e não para o céu que é o trono de Deus. Muito bem. Tendo esse princípio, eu vou te mostrar que é impossível
Não é só Elias e Enoque, qualquer ser humano pode apresentar qualquer um, o que foi chamado segundo o coração de Deus, Davi, independente, não teria condições de ir para o céu, que é o terceiro, o trono de Deus, morada de Deus, sem provar a morte. Não existe possibilidade. Eu vou te mostrar como que isso é grave, a pessoa apoiar uma ideia dessa aqui. Vou mostrar uma situação para você aqui, ó. Vamos mostrar. Vamos aqui, deixa aqui, Romanos capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte. Deixa eu ver. Não, aliás, não. É o Romanos capítulo 3, o versículo 23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos tinham pecado, todos. Não tinha meia dúzia que não pecaram, todos. Como que Elias e Enoque eles eram mais bonitinhos que os outros? Me explica isso, meu querido. Todo ser humano foi destituído da glória de Deus. Não teve Elias, não teve Enoque. Meu querido, não teve um. Então, é a primeira, é uma das observações, né? Agora, mais uma observação, porque o horário, infelizmente, está correndo demais. Mais uma observação, preste bem atenção nisso aqui. Olha só. Jesus, vamos ver o que Jesus falou. João capítulo 3, versículo 13, Jesus falou assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, eu vou ficar com a primeira parte, que esse versículo é cheio e recheado de coisas interessantes, mas a primeira parte, ora, ninguém subiu ao céu, ninguém. E aí? Como que Elias e Enoque subiram para lá, sendo que Jesus falou que ninguém subiu a não ser ele mesmo? E aí? Tá vendo? Ninguém subiu, né? Jesus era para ter falado assim, além de Elias e Enoque, porque tem pessoas que falam assim, é exceção, eles foram exceção. Mas como que exceção? 2? Um caso mais um caso é exceção? Exceções? 2 casos já não é exceção mais, já é outra coisa, meu irmão, pelo amor de Deus. Não tem exceção, ninguém subiu ao céu, Jesus que está falando. Agora eu vou te ir mostrando a situação que é gravíssima, tá? É muito grave. Deixa eu ir passando aqui, deixa eu correndo aqui, vamos ver se eu consigo. Não vou conseguir não. É melhor voltar e colocar isso aqui para você ver, ó. Preste atenção para você ver. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém conseguiria ir até a Deus se não fosse por Jesus, meu irmão. E quando Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, sabe o que Jesus está falando aqui? É através daquilo que ele fez, aquilo que ele iria fazer, aquilo que ele já tinha feito e que iria fazer. O que ele iria fazer logo em seguida? Morrer na cruz, derramar o seu sangue. Isso é muito grave, eu falar que Elias e Enoque eles não precisaram de Jesus para ir para Deus, para o céu lá do trono de Deus, morada de Deus, meu irmão, isso é muito grave. Ou seja, eu estou dizendo então que existe um caminho que não é Jesus para ir para o céu. Isso é muito grave. Se existiu um caminho que não dependeu da morte de Jesus, para que Jesus veio? Era só Deus trabalhar no ser humano e falar assim, ó, vocês têm que entrar pelo mesmo caminho que Elias e Enoque. Vocês têm que pentear o cabelo do mesmo jeito, vestir a mesma roupa, fazer a mesma coisa, ter o mesmo coração, o mesmo jeitinho, a mesma urucubaca, que aí vocês vão morar junto comigo aqui. Mas não, a Bíblia diz que só existiu um meio, um caminho, um jeito, é Jesus. Ninguém poderia ir até a Deus a não ser por Jesus, meu irmão. Jesus, olha só, foi o único caminho, não existiu 2, 3, 4, 5, 290, não, meu irmão, tá aí, ninguém, né, Elias e Enoque, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém tinha condições não tinha outro caminho, ó. Disse Jesus, eu sou o caminho, está no singular.
Ele não disse eu sou um dos caminhos, eu sou o caminho, o único caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vê. Não, meu irmão, não tem jeito. Como que Elias e Enoque foi? E no capítulo 3 ele falou que ninguém tinha subido aos céus. Então, olha só, para mim terminar falando um pouquinho de Enoque, né? Que todos que vão lembrar disso aqui, eu vou te mostrar. O Hebreus 11, versículo 5. Preste bem atenção, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Se isso aqui estivesse falando de ir para o céu, é só você alcançar testemunho para agradar a Deus que você ia para o céu também. Não precisava de Jesus vir, não. Se Enoque foi sem Jesus, eu podia ir também sem Jesus. Todo ser humano podia ir sem Jesus, mas ninguém conseguiu ir sem Jesus. Coisa simples. Mas o texto não está falando que pela fé Enoque foi trasladado. Trasladado é tirado de um lugar para o outro, para não ver a morte. Meu querido, olha o restante do versículo. Não foi achado, significa que ele estava sendo procurado por alguém, para o matar. Só que para ele não ver a morte, Deus tirou ele de um lugar e levou ele para o outro. Deus pegou ele, tirou ele de uma cidade, de um local e levou ele para o outro, para não ver a morte, para aquelas pessoas que estavam procurando ele não encontrar. Porque se você observar, era assim, meu irmão. Pessoas que pregavam, pessoas que eram de Deus, infelizmente enfrentavam morte, sim, pessoas matavam. Então o texto está dizendo que ele foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque tinha alguém procurando. Dá para entender. Do mesmo jeito que quando ele sumiu, alguém procurou ele no sentido, vamos supor, um amigo procurou ele também, teve isso sim, mas o texto também dá para nós entendermos que estava sendo procurado, e para ele não ver a morte no sentido de alguém o matar, foi trasladado para o outro. Aí se a pessoa fala, não, mas aí não pode, porque aí você está fazendo a exegese do texto, não é exegese, é exegese, não é, vou te mostrar que é exegese e não exegese, ou seja, vou te mostrar. Quer ver? Então, capítulo 11, versículo 5 do Hebreus 11, 5. Então, vamos lá. Vou te mostrar algo aqui e nós vamos terminar agora. Olha o versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ninguém, meu irmão, ninguém alcançou a promessa sem antes. Depois eu vou te mostrar, vou terminar falando isso aqui, mas olha só, todos estes morreram. No versículo 5, nós lemos sobre Enoque. Aí vai falar de Noé, vai falar dos outros, vai falar dos outros aí, você sabe, que aí é a galeria da fé. Os heróis da fé, né? Beleza, aí você vai, versículo 5, dá para entender que Enoque não tinha morrido, mas aí o versículo 13 joga isso por terra. Todos estes morreram na fé, todos eles morreram, ou seja, com essa fé, com a certeza, não tendo recebido a promessa, mas vendo-a de longe. Então todos estes morreram, meu irmão. Enoque morreu sim, e o que eu ia falar, eu acho que está aqui no finalzinho, deixa eu ver aqui, eu vou te mostrar agora, quer ver? Para nós terminarmos, acho que é os últimos versículos, vamos ver aqui, que eu nem tinha pensado em falar isso aqui, aí isso aqui, ó. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Mas por quê? Versículo 39, né, de Hebreus 11. Olha o versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Está aqui, meu querido. Está aqui. E deixa eu só deixar bem claro, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, não é meu e o seu que tá ouvindo, não. É do escritor aos Hebreus e do público dele. Porque a perfeição do homem interior aconteceu completamente, aconteceu no sentido, vamos dizer assim, a eleição foi na cruz e a posse foi no ano 70. Aí o homem interior é perfeito, tá? A Bíblia diz isso, nós vamos falar por esses dias sobre isso aí, que o homem interior é perfeito. E quando aconteceu?
Então, meu irmão, não tem como. Aí, ninguém, não existe possibilidade. Espero que você tenha entendido. Eu corri aqui um pouquinho. Eu pulei algumas coisas. Por exemplo, existe teólogos que mostram que Elias escreveu uma carta depois desse acontecimento, que ele foi levado no redemoinho. Ele escreveu uma carta para um rei. Alguns falam que, não, questiona a questão de dar, mas eu não preferi não colocar essa questão, essa outra coisa que é muito forte, mas deixa isso para lá. O importante é você entender que se eu afirmar que alguém foi para o céu sem Jesus ter vindo aqui, passado pela morte de cruz, meu irmão, vou te falar uma coisa, tá? Eu vou te falar uma coisa, é uma patifaria isso. Um abraço e até o próximo vídeo.